Pronto, muito obrigado. É, então, como eu ia falando, a questão da liberdade, né? Além de ser algo que é, dentro da temática que nós estamos trabalhando, algo que é cobrado no Enem, né? A liberdade, é algo também muito complexo na filosofia moderna e algo que direciona o pensamento moderno, seja na moralidade, seja na política, seja no próprio conhecimento, né, na epistemologia. Então, a gente vai gastar um pouco mais de energia na questão da liberdade. Né? Então, nós vamos passar sobre a subjetividade agora, retomando brevemente aquilo que ficou da aula passada, né? Uma abordagem breve da questão de mundo e nós vamos conversar mais sobre liberdade. Né? E aí eu reforço, qualquer dúvida vocês podem perguntar, interrompam, porque às vezes tem gente que levanta a mão, né? Nesse negócio tem um botãozinho aí de levantar a mão e eu não vejo. Né? Então vocês podem interromper, ligam o microfone, interrompam, né? E falem. Se eu não souber responder, claramente eu digo que não sei, e aí eu procuro e mando no grupo lá a, a, a resposta da dúvida. Tá legal? Se eu souber responder, a gente conversa sobre isso. Mas fiquem à vontade para perguntar. Tá bem? Eu vou apresentar aqui a, a tela, tá? Para apresentar o slide. Não sei se vocês já conseguem ver aí. Sim, professor. Consegue? Tá tão diferente isso aqui. Parar. Ainda estão vendo, né? É, pronto. Eu acredito que nós paramos aqui. Né? Eu tava revendo agora o slide e a gente parou nisso aqui. Né? A gente viu a questão da arte, né? Calma aí. Nós vimos a questão da arte, né? A questão da subjetividade na arte, né? E aí encerramos na questão do homem vitruviano, né? Que veio aquela questão do cálculo de ouro, né? Algo do tipo. Né? E aí a gente encerrou aqui. Pronto. Aí a gente entra na questão da subjetividade, na questão filosófica propriamente dita, né? No desenvolvimento do pensamento filosófico. E dois grandes nomes da filosofia moderna se destacam na questão da subjetividade. É claro, né, vários outros falam e abordam sobre isso, mas tem sempre aqueles filósofos que se destacam, né, e que são mais cobrados, né, nos vestibulares e tudo mais por causa da sua, justamente por causa da sua a força do seu argumento, a predominância do seu pensamento, né? E desses filósofos, né, um é Descartes, que nós já falamos na aula anterior, né, sobre o desenvolvimento do método científico, e o outro é Kant, não é? Então, são dois grandes alicerces da subjetividade dentro do pensamento moderno. Não é? Descartes, porque começa, né, ele é o pai da modernidade, né, e ele começa a identificar na sua filosofia critérios da subjetividade, né, que vão assim desenvolver, fazer com que os outros filósofos desenvolvam, né, aprimorem, né, e Kant, porque Kant de fato faz algo que, é claro, não é porque eu estudo Kant, né, me especializo em Kant, que vou dizer que Kant é infalível, né, e que todo o pensamento de Kant ele é assim totalmente correto e forte. Né? No entanto, né, apesar de não ser um pensamento infalível, né, o pensamento de Kant, a argumentação de Kant, a filosofia de Kant sobre as áreas da filosofia no geral, né, elas têm dois aspectos que valem destaque. O primeiro aspecto é de que, até quando ele erra, né, ele produz um saber filosófico conceitual muito importante. Né? Erra no sentido de que
é algo que promove uma discordância, né? Vários filósofos discordam dele, né? E o segundo fato é de que ele trabalha conceitualmente problemas fundamentais para a filosofia, ainda que não sejam problemas assim extremamente funcionais, práticos, que a gente chama na filosofia de pragmáticos, como a sua moral, por exemplo. A moral kantiana é extremamente elaborada, né? E nós somos kantianos, né? A própria sociedade é kantiana sem saber, mas assim, é uma moralidade tão perfeita, né, que dentro da sociedade imperfeita que nós vivemos, porque somos imperfeitos, ela termina não se encaixando direito. Né? Mas veja que Kant é sempre esse marco, né? Kant é um marco predominante na filosofia, porque ele tem sacadas assim que revolucionam a filosofia. Então vocês vão sempre ver Kant nesses aspectos filosóficos importantes, né? Justamente por causa disso. Isso não significa dizer que Kant é o melhor filósofo, não significa dizer que Kant tem uma filosofia perfeita. Né? Na verdade, é só porque o trabalho conceitual, o trabalho filosófico feito por Kant, não é um abre águas, né, na questão da filosofia, né, contemporânea, inclusive, porque até hoje nós discutimos problemas que Kant colocou, né, há tantos séculos atrás, né. Então, Kant colocou problemas que até hoje a gente discute e não consegue achar uma solução, né. Então, é esse problema, né, que às vezes a gente pergunta por que na filosofia fala-se tanto em certas pessoas como se essas certas pessoas e certos filósofos fossem assim perfeitos, eles desenvolveram uma filosofia perfeita, né? Então, só para esclarecer que não é isso, né? Então, nesse aspecto da subjetividade é o que acontece, né? Descartes é um marco porque inicia, dá o pontapé inicial nesse aspecto, e Kant porque revoluciona, né? Ele torna complexo, né, essa questão da subjetividade, abrindo um leque muito maior para que isso seja desenvolvido depois. Né? Então, Descartes inicia a questão da discussão sobre a subjetividade no método científico e na ideia do cogito, né? A gente vai trabalhar isso adiante, e Kant na questão da filosofia transcendental. Quando Kant elabora a filosofia transcendental, não é? Dentro dessa filosofia transcendental tem uma abordagem subjetiva muito importante. E aí, né, isso é uma introdução, vocês têm acesso a esse material, vocês podem ver. Né? Então, vou passar bem rápido, eu vou comentar e passar bem rápido. O que é que Descartes faz? Não é? Aquela famosa frase de Descartes, né? Cogito ergo sum. Muita gente traduz, né? Apresenta como penso logo existo, né? Mas assim, o mais certo seria penso logo sou, não é? Por quê? Ser e existir dentro do conceito filosófico, não é? Tem distinções. Na questão gramatical, né, não tem essa distinção. É por isso que na tradução, né, se traduz como existo, mas conceitualmente, num trabalho filosófico, há distinções. Então, é sempre preferível usar sou e não existo. E uma desse trabalho conceitual é justamente essa relação com a subjetividade. Né? Por quê? Quando Descartes fala do cogito ergo sum, não é? Ele fala justamente de uma consciência, né, de si mesmo, né, uma consciência das coisas que está no próprio sujeito. Né? Se eu penso, eu sou. Não é, não é simplesmente eu existo, né? Porque existia uma condição própria do mundo. Eu sou. Né? Sou é interno, é muito mais do que estar no mundo. Sou é uma essência. Né? Então, se eu penso, eu sou, eu tenho consciência de mim. Então, eu trago as coisas do mundo, a consciência do que é do mundo, para mim. Né? Então, veja, né, aqui nós já temos o começo da subjetividade, né? O trazer a consciência das coisas para si mesmo. Né? Eu penso, então eu sou. Né? E depois, né, essa
esse cogito, né, dá justamente abertura para o método cartesiano, que seria aquela dúvida metódica, né? Eu duvido, não é? Se eu duvido, eu tenho que buscar provar, né? Então, para eu dizer que uma coisa existe, eu preciso provar a existência dessas coisas. E para provar a existência dessas coisas, eu preciso duvidar dela. Porque é a dúvida que faz com que eu busque elementos para provar a existência. Não é? Então, quem é que pode provar a existência daquilo que diz? É aquele que diz. Não é? Se eu digo que este computador existe, não é? Eu que estou dizendo que ele existe é que tenho que provar a existência dele. Né? Então, nós já temos aqui na própria dúvida cartesiana uma subjetividade, né? Própria que inicia já nesse cogito. Né? Eu, né, que trago as coisas do mundo para mim, né? Agora eu apresento essas coisas no mundo, né? Digo que elas existem e tenho de provar que elas existem, né? Então, aqui tem um trabalho da subjetividade, do eu, né? Então, o próprio cogito, nesse trabalho da dúvida, né, esse trabalho de ser, né, é uma individuação, né, é uma subjetividade. Por quê? Porque ele busca o próprio eu. É um caminho que desemboca no próprio eu. Né? É do eu para o mundo. Né? Então, aqui nós já temos um trabalho de subjetividade. Né? Então, dentro dessa dinâmica de subjetividade, algo que é muito importante. Vocês vão ver que é um caminho que nós estamos fazendo, né? Aqui a gente já entra num conceito que nós vamos trabalhar mais adiante, na liberdade, que é a questão da autonomia. Ora, é extremamente importante que dentro desse trabalho metódico da dúvida e da consciência de que eu sou, não é? E para que eu veja as coisas no mundo, eu preciso ter a consciência de mim, né? Então eu estou trabalhando uma autonomia. E essa autonomia, ela reflete no pensar, no agir. Porque se eu tenho consciência de que sou e que existo nesse aspecto, não é? Então eu tenho que ter consciência de que partindo de mim, da minha subjetividade, sou eu autônomo, sou eu senhor de mim. Então sou eu que penso, né? Sou eu que questiono, sou eu que crio, sou eu que digo, né? Eu tenho de ser senhor de mim mesmo, né? Então, essa autonomia faz com que não só a gente descubra a si mesmo, como também descubra as coisas no mundo, né? Então, essa autonomia, essa subjetividade, ela desemboca numa autonomia do pensar, do agir, né? E a gente vai trabalhar isso mais adiante. E do outro lado, nós temos Kant, né? Kant torna a questão da subjetividade, ele coloca num patamar, num outro patamar. Por quê? Veja, ele torna a ideia, nós comentamos na aula anterior, né, de que o que é que o antropocentrismo faz? Ele coloca o homem no centro, né? Kant vai pegar isso e tornar isso muito mais rebuscado, não é? Ele vai tornar isso muito mais refinado. Ele vai dizer, não é só botar o homem no centro. Isso não é suficiente, não é? O homem tem que se tornar o centro. Veja que há uma distinção, vocês vão entender essa distinção já já. Né? O homem não basta o homem estar no centro, ele precisa ser o centro. Por quê? Aí agora a gente passa para a guinada copernicana, né? A revolução copernicana de Kant. A modernidade pensa o homem estando no centro, não é? Ele agora é o centro do universo, digamos assim, é o centro do pensamento. Só que Kant percebe que, estando o homem no centro, ele ainda está condicionado às coisas, porque ele não é o centro, ele simplesmente está no centro. Nesse aspecto, Kant percebe que as coisas no mundo, os objetos no mundo, é que se direcionam para o homem, já que ele está no centro. Né? Então, nós temos uma perspectiva, por exemplo, na minha frente está
o celular aqui, eu estou usando a câmera do celular. Então, na perspectiva moderna, é o celular que se apresenta para mim, já que eu estou no centro. Então, ele, o objeto celular, está se apresentando para mim através da percepção. Não é? Kant vai dizer, aí é que está o erro. Na verdade, o que deve acontecer é o homem deve ser o centro. Agora, com Kant, não é mais o objeto que se apresenta para mim. Né? Sou eu que percebo o objeto. Né? Então, agora, não é mais o celular que está se apresentando para mim, sou eu que estou percebendo o celular. Então, não é mais o sujeito compreendendo, ou melhor, não é o objeto compreendido que se apresenta, sou eu que compreendo o objeto. Né? Não é mais o objeto que se apresenta para a minha compreensão. Né? É eu que compreendo o objeto a partir da percepção que eu tenho. Percebem a sutileza, mas que não é uma sutileza, é um refinamento, mas muito complexo, porque isso desenvolve assim um pensamento. É por isso que eu digo, ele abre um leque muito complexo para esse aspecto. Né? Então, ah, meu Deus, só um momento. Então, essa dinâmica, né, de que agora o homem deixa de estar no centro para ser o centro, né? Então, aqui nós já temos, eu acho que alguém ia falar, abrir o microfone, pode falar. Eu vi que ficou azul um negócio aqui. Não? Então, quando o homem deixa de estar no centro para ser o centro, então nós temos aqui, né, a complexidade da subjetividade. Né? Então, esse colocar o homem dentro, né, dessa centralidade do ser, né, eu imprimo nele uma realidade subjetiva. Né? Então, isso tem muito a ver, essa questão, com a relação à teoria do conhecimento, né, de Kant. Né? Mas isso é muito importante, porque isso é uma sutileza que às vezes cai no vestibular. Não é? A diferença do pensamento de Kant, né? E como é que Kant muda esse pensamento da modernidade. Então, quando vocês virem a questão do ser o centro e estar no centro, né, vocês vão lembrar dessa perspectiva kantiana. Ser é diferente de estar. Né? O homem, no Renascimento, né, e no início da modernidade, ele está no centro. As coisas estão se direcionando para ele, já que ele está no centro. Só que, com Kant, a partir de Kant, o homem passa a ser o centro. Ele sendo o centro, não são mais as coisas que se apresentam para ele, é ele que percebe as coisas. Né? Boa noite, Dandara. Seja bem-vinda. É Dandara mesmo, né? Porque passa bem rápido assim. Então, essa realidade, né, dessa subjetividade, o homem estando no centro, né, gera uma autoconsciência. Né? Com Descartes, a gente falou de uma autonomia, não é? E agora nós estamos falando de uma autoconsciência. Né? O homem é autoconsciente de si mesmo, já que ele agora ele é o centro da coisa, não está no centro. Não é? Então gravem bem esses dois termos, autonomia e autoconsciência, para que a gente possa evoluir no próprio pensamento da modernidade. Né? Então, nesse aspecto, a gente percebe que a subjetividade é um marco muito importante, né, para a modernidade. Né? Por quê? Porque trabalha com o homem. Como a gente falou na aula anterior, e a gente vai falar novamente mais na frente, né, nós rompemos com dois tratados antigos. Né? O antigo no sentido de não antiguidade ultrapassada, antigo porque veio antes. Nós rompemos com o tratado cosmológico do universo, nós rompemos com o tratado teológico do medievo, né, da idade medieval, né, e agora nós estamos com o tratado antropocêntrico, né, antropos do homem. Né? Então, falar de subjetividade é necessariamente, né, falar do homem. Então, se a modernidade tem um foco na centralidade do homem, então estamos, consequentemente, falando dessa subjetividade. Né? E falar de subjetividade é automaticamente falar de uma autonomia.
Né? Por quê? Porque o homem descobre a consciência de si. E estando na consciência de si, ele se percebe autônomo. Né? Mas a gente vai conseguir identificar essa autonomia mais para frente. Né? E essa, claro, subjetividade e autonomia, né, faz com que nós busquemos o conhecimento genuíno, né, que a gente viu no início, na introdução à modernidade. Né? Aqui é uma frase de Kant, mas depois eu comento sobre ela no final. Aí a gente vai entrar na aula de hoje, tá legal? Só antes disso, ficou alguma dúvida? Né? Eu passei bem rápido porque quem não chegou, quem não estava no início, né? A aula de hoje é que precisa de um pouco mais de energia. Aí eu passei um pouco mais rápido. Mas você tem alguma dúvida sobre essa questão da subjetividade? Ou também relacionada à modernidade, né? Que possa ter ficado da aula anterior. Se tiver, podem falar. Falem agora ou calem-se para sempre. Não, né? Então vamos seguir. Hoje, pronto. Hoje, né, não se acanhe, por favor, né? Principalmente numa aula de filosofia. Né? A aula de filosofia, a pergunta é que instiga. Né? Mais do que a resposta, é a pergunta que instiga a filosofia. Né? Então, por favor, perguntem. Não guardem dúvidas. É isso que faz o saber filosófico aflorar. Né? A maiêutica socrática é da parte da pergunta. Né? Sempre que alguém responde, outra pergunta em cima. Então, por favor, perguntem, não guardem dúvidas, não. Isso torna a aula muito mais atraente, dinâmica, interessante. Pois bem, hoje nós vamos tratar sobre o mundo e a liberdade. Né? Eu gostei muito dessa, eu procurei na internet e eu gostei muito dessa imagem, porque são duas perspectivas que nós vamos abordar, né? Como nós enxergamos o mundo, né? E como, a partir da nossa liberdade, nós tornamos complexo o mundo e vivemos no mundo. Veja que ele está dentro de um pórtico, né? Ele, ele está dentro de um pórtico, né? Ele está dentro da própria polis, né? Ele observa o mundo dentro da própria polis, né? Então, como é que a nossa visão do mundo, né, interfere na nossa vivência na polis, na nossa vivência em sociedade, né? E como é que a nossa liberdade se direciona para essa visão do mundo? Né? Então, eu achei essa imagem muito interessante. Por isso que eu quis trazê-la para cá. Apesar de eu acho que ela é bem moderna, é bem contemporânea. Moderna não é contemporânea. Vamos lá. Aqui nós vamos entrar propriamente na questão do mundo. Nós temos uma primeira consideração. Por muito tempo, na modernidade, né, o alemão foi considerado a língua filosófica, a língua da filosofia. Né? Inclusive, tem termos que são traduzidos do alemão para outras línguas que fogem completamente do conceito inicial, não é, que ele se pensou. Então, é por isso que, muitas vezes, é preciso trazer o próprio conceito, a própria palavra alemã para ser trabalhada, porque a tradução ela foge um pouquinho. Então, nós temos aqui o termo Weltanschauung, no caso, Anschauung, Weltanschauung, que, se fôssemos traduzir, seria Welt, mundo, Anschauung, visão. Né? Então, mas propriamente nós estamos falando de uma cosmovisão. Né? É uma complexidade muito mais ampla do que simplesmente uma visão de mundo. Né? Eu falo complexidade só conceitualmente, porque vocês vão ver que não tem nada de complexo, é muito simples de entender. Né? Às vezes, a gente de filosofia é acusado de falar coisa muito difícil, mas é só para impressionar mesmo, que é tudo muito fácil. Quer dizer, no geral é tudo muito fácil, é só para impressionar. Eu trouxe essa palavra em alemão só para impressionar vocês. Então, Welt
Anschauung é essa cosmovisão, é a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Então, a questão enxergar o mundo, né, essa ideia de mundo, que é o tema da aula de hoje, né, um dos temas da aula de hoje, está dentro dessa cosmovisão, desse Weltanschauung, né, Anschauung, né, que é a maneira como nós, a partir da percepção, conseguimos nos inserir no mundo. Né? E aqui vale uma consideração muito importante, né? Que parece muito besta, mas que às vezes a gente não se detém a ela. Quando a gente fala de mundo, nessa cosmovisão, nessa visão de mundo, né, nós não estamos limitando o mundo à complexidade ou a dinâmica do universo em si. Ou, por exemplo, falar dos planetas, falar da galáxia, falar das estrelas. Né? Mundo está mais associado a uma consciência das coisas. Não é necessariamente um conceito espaço-temporal, né? Para tornar mais simples. Não é algo dentro do espaço-tempo. Né? Então, quando eu falo de mundo, eu não estou falando do mundo senso comum, né? Os planetas, as estrelas, né? O estudo da astrologia, da astronomia. Né? Não, quando eu falo de mundo, eu estou falando de uma realidade que é própria do sujeito que pensa. Né? É como eu enxergo, né? É como eu me deparo, é como eu me relaciono. Né? Então, falar de mundo nesse aspecto, né? É me colocar numa consciência enquanto sujeito. Né? Aquele sou cartesiano, né? Se eu penso, eu sou, eu me coloco como sujeito, né? Um sujeito que tem consciência, e dentro dessa consciência eu enxergo as coisas no mundo. Né? Então, não é simplesmente pensar o mundo, né? Então, é uma percepção da própria realidade que nós vivemos. Isso vale se salientar. E acontece da mesma maneira com a questão visão. Não é visão de enxergar biologicamente. Né? É através dessa percepção da realidade, o objeto ser colocado no próprio exercício da consciência. Então, quando eu falo de visão de mundo, eu estou falando tanto no sentido biológico, né, os próprios sentidos, né, por exemplo, eu posso ter uma visão de mundo a partir do tato, a partir do paladar, do olfato, da audição. Né? Então, eu posso ter uma visão de mundo nesse aspecto, mas não só. Né? Eu posso ter uma visão de mundo a partir da minha própria consciência. Né? Vamos supor que eu seja cotó das mãos e dos pés, né? Não tenha sensibilidade nenhuma no corpo, porque o tato não é simplesmente a mão, né? Vamos dizer que eu não tenho sensibilidade nenhuma no corpo, né? Eu não sinta gosto, eu não sinta cheiro, eu não ouço nada, eu não enxergo nada, mas eu penso. Não é? Esse é o grande problema da religiosidade, por exemplo, a eutanásia. No estado vegetativo, o corpo morre, mas a consciência permanece. Não é o que a religião fala, o que a igreja fala. Justamente é por causa disso. Né? Então, é claro que é muito mais complexo, mas aqui isso é um exemplo que eu estou dando. Né? Vamos imaginar que eu estou no estado vegetativo, mas eu continuo pensando. Botaram um bocado de aparelho na minha cabeça e conseguiram mapear o meu pensamento. Né? Então, eu tenho consciência. Então, nesse aspecto, eu tenho, sim, uma visão de mundo. Né? Por quê? Vamos supor, é claro, é difícil dizer isso, é uma suposição, né? Ou como dizia um professor antigo, é um supositório. Né? Então, vamos pensar o seguinte: eu consigo pensar nas coisas estando no estado vegetativo. Eu consigo pensar na ética, eu consigo pensar. Eu consigo pensar. Seja bem-vindo, Gabriel. Eu consigo pensar. Né? Inclusive, pensei em você agora, Gabriel, porque nós tivemos um professor que também falava sobre isso. Né? Eu falei de uma suposição, né, e de supositório. Né? Então,
eu consigo pensar sobre a ética, eu consigo pensar sobre estética, eu consigo pensar sobre arte, mas eu estou em estado vegetativo, mas eu consigo pensar. Então, eu tenho uma consciência, né? Então, eu tenho uma visão de mundo. Né? Então, para a gente entender que a complexidade da visão de mundo vai muito além da forma como eu enxergo a coisa fisicamente. Né? Kant, por exemplo, vai falar que a experiência, né, que a gente associa a experiência àquilo que eu experimento. Né? Kant vai dizer, não, a experiência é muito mais complexa. Né? Eu tenho o experimento, que é aquilo que eu posso tocar, que eu posso sentir, que eu posso ver, mas a experiência é aquilo que eu posso pensar, aquilo que eu posso perceber. Não é? E eu posso perceber as coisas sem necessariamente experimentá-las. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um estágio, né, um estado mental consciente sem sequer experimentar nada fisicamente. Né? Então, a experiência trata disso. Né? Então, para você ver como é complexa essa dinâmica da visão de mundo. É complexo, mas não é difícil, né? É muito fácil de compreender nesse aspecto. Então, né, nós estamos aqui falando de uma cosmovisão. Né? Cosmovisão é justamente essa ideia de como eu enxergo o mundo. Né? Lembro, só reforçando que não é o mundo físico, espaço-temporal simplesmente, não é os planetas, não são os planetas, as galáxias e tudo mais, nem tampouco só um estado biológico, é uma percepção da realidade também associada à própria consciência do ser humano, né? A própria capacidade de raciocínio. Posso avançar? Alguma dúvida com relação a isso? Vocês são fenomenais. Estão conseguindo compreender tudo. Eu só tenho orgulho de vocês. Vamos adiante. Mudou aí? Mudou, não? Pronto. Pronto, agora nós vamos falar do próprio desenvolvimento da cosmovisão, não é? Nós podemos trabalhar uma cosmovisão a partir de três perspectivas, né? Nós temos a perspectiva religiosa, a perspectiva artística e a perspectiva filosófica. E aqui eu reforço o que é uma cosmovisão, né? A forma como nós enxergamos a realidade, né? A nossa percepção da realidade, a forma como nós experimentamos e vivemos a realidade. Né? Então, por que existem essas três formas de pensar, né, a cosmovisão? Não é? Por exemplo, né, um seminarista, né, como vocês sabem, não é segredo mais para ninguém, né, a minha antiga realidade. Né? Então, pensar um seminarista, ele deve ter uma cosmovisão religiosa, isso é o mínimo que se espera dele. Né? Um padre, um seminarista pagão, né? Sinceramente, ele está sendo contrário ao próprio aquilo que ele está vivendo. Né? Então, é preciso ter uma cosmovisão nesse aspecto. Né? Então, nós temos uma cosmovisão religiosa, por exemplo, a moralidade, né, religiosa, né, não pode, não ao aborto. Isso é uma cosmovisão religiosa, é uma forma com que eu percebo a realidade. Né? Por favor, nós não vamos entrar numa discussão, né? A questão não é essa aqui, né? É sobre isso. Eu estou só falando, dando exemplo. Né? Eu não sou aborto, porque eu sou religioso, sou católico, a Igreja Católica não permite o aborto, né? Então eu enxergo a realidade do mundo contrário ao aborto. Né? Então, se eu sou contrário ao aborto, eu tenho uma cosmovisão moral religiosa. Né? Aí nós temos uma cosmovisão artística, né? A forma como nós vemos, enxergamos o mundo. Isso é muito, não sei se tem algum artista aqui, eu admiro muitos artistas, né? Um exemplo claro, Ariano Suassuna, né? Eu amo Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é claramente um exemplo de uma cosmovisão artística. Né? Você ouve Ariano Suassuna, você percebe que ele enxerga o mundo de uma maneira diferente. Né? Ao ouvi-lo falar, você percebe que ele enxerga o mundo diferente. Né? Você assiste o Alto da Compadecida, você percebe que é uma percepção do mundo que ele tem. Né?
É uma percepção do mundo artística. Isso é muito comum com o artista, né? Quando você vai ver, a gente viu na aula passada questões artísticas, né? No Renascimento, você vai ver cada artista tem uma forma de enxergar o mundo. Uns enxergam com mais cores, outros com menos cores, cores mais escuras, né? Outro enxerga o mundo mais amarelo, né? Van Gogh gostava muito de girassóis, então é sempre uma visão muito amarela, é sol, é girassol, é campo florido, né? São umas cores mais vivas. Então, é uma cosmovisão artística, é a própria maneira como o homem enxerga, né? Percebe o mundo. Tem como enxergar mais de uma perspectiva? Tem sim. Tem sim. Nós vamos chegar nesse ponto. Você tocou num ponto interessante. Né? E nós temos a filosófica. Não é? Você, por exemplo, respondendo a sua pergunta, né, se você enxerga o mundo, você tem uma cosmovisão filosófica, você tem uma cosmovisão muito mais ampla. Não é? Eu tenho um gifzinho que eu acho muito interessante, que mandaram para mim, que é um cara que faz assim e abre a mente. Assim. Eu acho isso extremamente interessante. Isso é uma cosmovisão filosófica. É muito mais ampla. Não é? E aí, por que filosófica? Porque uma cosmovisão filosófica é a maneira como você enxerga o mundo em várias dinâmicas, não é? Numa dinâmica moral, numa dinâmica estética, numa dinâmica epistemológica, numa dinâmica, vocês já viram, né? Epicurista, uma dinâmica, sei lá. Né? Então você tem um leque muito mais amplo, não é? Mas não só isso, a cosmovisão filosófica, ela impulsiona para um questionamento. Ela impulsiona para um avanço do próprio conceito, da própria visão. Não é? Não estou dizendo aqui que a questão artística e religiosa ela não permite seja retrógrada nesse aspecto. Mas o que acontece com a visão religiosa, a cosmovisão religiosa e a cosmovisão artística? Elas geralmente se prendem naquilo, não é? São votos indeléveis, né? São dogmas, não é? O próprio, não é só questão religiosa, não, tem científico também, viu? Não é? Se fecha num dogma, não é? E dentro desse dogma não se muda mais. Então eu enxergo o mundo só, apenas, exclusivamente daquela maneira. Não é? A filosófica não permite isso. A filosófica, ela na verdade, é contrário ao pensamento filosófico fechar em si mesmo. Não é? Porque a gente já viu a questão do próprio desenvolvimento, né, de quando eu tenho consciência de mim, né, eu me percebo no mundo, percebo as coisas do mundo e aí eu me lanço ao mundo. Né? Mas vamos adiante. Quando, por exemplo, falar de uma cosmovisão científica, falar de uma cosmovisão científica é falar de uma cosmovisão filosófica. Por quê? Porque trabalhar cientificamente é trabalhar com conceitos, né? É trabalhar metodicamente e tratar de coisas metafísicas, ainda que depois do tratado metafísico isso desemboque na própria ciência. Mas falar de uma cosmovisão científica é estar inserido dentro da cosmovisão filosófica. Né? Então, dentro dessa perspectiva de cosmovisão, né, nós temos duas realidades da cosmovisão. Né? Nós temos a cosmovisão, porque para não confundir, eu vou usar de visão de mundo. Né? Nós temos uma visão de mundo cosmológica e nós temos uma visão de mundo ontológica. Né? Cosmológica porque é um tratado sobre o próprio universo, é uma forma de ver o mundo direcionado pelo universo, né? E uma forma deixa eu passar os dados. E uma forma ontológica porque ontológica é relacionada ao próprio ser. Então, se eu tenho uma visão de mundo ontológica, eu tenho uma visão a partir do que eu já sou, né? A partir de mim. Né? Então, aí tem o que é que a cosmovisão, o que é que a visão de mundo cosmológica defende? Não é? É o próprio universo, não é? Por isso que é cosmológica, é o próprio universo que direciona a maneira como nós enxergamos o mundo, não é? A forma como nós construímos a percepção, não é?
Então, é o universo que nos influencia nesse aspecto, né? Como os antigos, né? A gente falou na introdução à filosofia moderna, né? De como os antigos tinham essa influência do universo. A gente vai ver mais adiante, né? Kant critica isso. Né? Kant vai dizer, não é, nós não temos apenas a perspectiva a partir das leis naturais cosmológicas, né? Então, nós temos essa perspectiva, essa visão de mundo, de que é o universo que nos direciona, né? A gente não consegue pensar fora disso, né? Então, os gregos, o que é que os gregos acreditavam, né? Como eu já tinha falado, eu nasci para ser isso, não é? Eu tenho que viver isso. O mundo, o universo quer de mim isso. Essa é uma perspectiva cosmológica, né? Uma visão de mundo cosmológica. Né? Eu enxergo o mundo, né? Eu percebo o mundo a partir daquilo que o universo quer de mim. Né? Se o universo me deu o dom de esculpir, né? Então eu enxergo o mundo a partir desse dom de esculpir que eu tenho. Né? Então é o universo que vai direcionar a minha perspectiva. Né? E do outro lado nós temos, né, uma perspectiva ontológica, uma realidade ontológica, né, que vai dizer assim, não é o mundo que constrói em nós, né, não é o universo que constrói em nós a nossa cosmovisão. Né? Nós já nascemos com a cosmovisão. Né? Kant iniciou falando disso, depois tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, é bem complicado agora, eu esqueci o nome dele, que desenvolveu isso e quem tornou isso, assim, quem apresentou ao mundo essa visão ontológica de forma sublime foi Heidegger, né? Heidegger tornou essa visão de ontológica muito argumentativamente muito melhor do que a visão cosmológica. Então vai dizer assim, não é o mundo que insere em nós uma cosmovisão, não é o mundo que coloca na gente uma forma de enxergar a realidade, não é? Na verdade, nós já temos isso em nós, faz parte do próprio ser, não é? O eu subjetivo, voltando aqui, não é? Então, a própria realidade de eu ser, eu já tenho em mim uma cosmovisão. O que acontece? Eu vou desenvolvendo essa maneira de enxergar o mundo na própria dinâmica do mundo, né? Na maneira em que eu vou me desenvolvendo no mundo, né? Se desenvolve em mim essa realidade que já é própria a mim. Né? Então, o sujeito, claro, nós precisamos retornar, né? Nós estamos falando da modernidade, o centro é o homem, não é mais o universo. Né? Então, se eu defendo na modernidade uma visão de mundo cosmológica, eu estou atrasado. Né? Eu estou lá na antiguidade. Né? Não é mais isso. Agora é o homem. Eu sou o sujeito pensante. Então, isso já está em mim. Isso se desenvolve na medida em que eu mesmo desenvolvo. Né? Na medida... Pode Perfeito. falar, Ana. Então, na sociologia, a gente vê aquele conceito de que o indivíduo é fruto do meio. Então, essa Uhum. visão ontológica, ela seria contra esse conceito? Não entendi, cortou. Eu não sei se para mim, a última parte, só a sociologia, a questão dessa parte eu não entendi não. Repita, por favor. Ah, tá me ouvindo bem agora? Pode falar. Ok. É que, então, na sociologia a gente vê aquela coisa de que o indivíduo é fruto do meio. Então, essa visão ontológica, ela seria contra esse conceito? Não, perceba que ser fruto do meio significa que o meio onde ela vive, a pessoa vive, influencia nas suas decisões. Né? É diferente de uma cosmovisão. Né? Porque, na verdade, não é o meio na cosmovisão, perdão, na visão de mundo cosmológica. Porque não é o meio que influencia nesse aspecto, é o universo. O universo quer que seja assim. Não é o meio. Porque se eu falo de meio, eu estou falando, por exemplo, se eu nasci numa família cristã, não é? Então, o meio cristão vai direcionar minha forma de enxergar o mundo. Se eu cresço sei lá, numa outra realidade, esse meio vai interferir.
Né? Isso é, de certa forma, defender uma cosmovisão ontológica. Por que ontológica? Porque ele já está em mim, né? A cosmovisão, a maneira de eu enxergar o mundo não está em mim, só que eu vou desenvolvendo, né? Enquanto ser humano, enquanto sujeito, eu vou desenvolvendo, né? E na medida em que eu desenvolvo, também desenvolve em mim a própria cosmovisão. Aí, de certa maneira, o que é externo pode influenciar isso, não é? No entanto, isso não é determinado. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas nascem em famílias extremamente religiosas e não são religiosas? Não é? Quantas pessoas nascem em famílias que não são religiosas e são religiosas? Não é? Eu conheço os dois lados. Tem gente, eu conheço pessoas que na família de ninguém é religioso e ele é religioso. Né? E também conheço gente que a família toda é religiosa, né? Fiel mesmo, e ele não é. Por quê? Porque, e além da subjetividade, é o passo, nós estamos fazendo o caminho. Né? Vocês são brilhantes, vocês estão avançando no saber filosófico, vocês estão antecipando, porque vocês já estão sabendo, interpretando o que vem adiante. Né? Isso é muito bacana. Né? Mas, reforçando, né? Você tem a liberdade de consciência, você tem a cosmovisão em si, é algo que é seu, não é? Você pode, o meio pode, de certa maneira, influenciar, mas vai chegar um determinado momento que, no desenvolvimento dessa visão de mundo, dessa cosmovisão, essa independência, essa autonomia, ela vai aflorar, né? E você vai perceber que eu não sou obrigado a seguir isso, não é? Eu posso seguir isso, não é? Agora, claro, há discordâncias acerca disso, dessa visão filosófica. Eu, particularmente, discordo disso, não é? De que o homem é fruto do meio, não é? Eu discordo completamente disso. É claro que o meio pode influenciar, mas o homem, ele é fruto daquilo que ele faz dele, né? É uma escolha que ele faz, né? Então, não é o meio que influencia as suas escolhas, né? Você pode ser forçado a, mas não influenciado a, nesse aspecto, né? Você faz se você quiser. Eu posso, de certa maneira, linguisticamente falando, influenciar você a beber, né? Mas você é livre para escolher beber ou não, né? Então, conceitualmente, filosoficamente falando agora, conceitualmente eu não posso influenciá-la, porque isso só depende de você. Eu posso lhe amarrar e empurrar a bebida goela abaixo em você, né? E é isso aí, eu forço você a. Mas conscientemente, né, no fruto da sua percepção de consciência, você não quis, né? Então você não foi influenciada, você foi forçada. Então, eu, filosoficamente, não é uma perspectiva minha, eu discordo disso. Né? Alguém fez uma pergunta no chat aí, mas eu não vi. Eu vi que foi uma pergunta. Por favor, abra o microfone, porque eu não consigo ver. É porque você falou de cosmologia, aí eu lembrei da astrologia, aí eu queria saber a relação. Se não A for diferença sem entre dar astrologia e cosmologia, a relação entre elas. veja, astrologia é uma relação com os astros, no aspecto de que os astros, não sei qual, né, não é deslocamento, não, é disposição. A disposição dos astros influencia em não sei o quê, os meus chakras estão desalinhados. Eu brinco muito sobre isso, né? Às vezes eu estou estressado se meus chakras estão desalinhados, mas, assim, os horóscopos nesse aspecto, não é? O que é e a gente falou, não foi na aula não, foi sobre a discussão sobre ciência no intertexto, né? A astrologia não é uma ciência, é uma pseudociência. O que é a ciência é a astronomia, que estuda os astros cientificamente. A astrologia fala sobre a influência dos astros sobre o nosso humor, sobre a nossa sorte, sobre a nossa vida amorosa, né? E a cosmologia é uma visão de que o universo é de fato aquele que rege a vida, não é?
A cosmologia é aquilo que os antigos viviam, né? Nós falamos no início, na aula passada, né? São os três princípios da filosofia, né? Cosmovisão filosófica. Nós temos o cosmocentrismo, que o cosmo era o centro, o teocentrismo, Deus era o centro, o antropocentrismo, Deus o homem é o centro agora. Então, nos antigos acreditavam numa cosmologia, no aspecto de que a própria disposição do universo é que geria a humanidade, né? A nossa vivência. Né? Então, ela era diretamente influenciada. Né? O universo é que faz com que eu seja um professor, o universo quer que eu seja um pintor, o universo quer que. Né? Então, é uma influência direta. Né? Com uma forma bem grosseira, o Deus da antiguidade era o universo. Né? Era o determinismo. Tanto é que eles eram deterministas. Né? A antiguidade é determinista. Não é? A astrologia não. A astrologia é uma influência psíquica, sei lá, essas coisas assim, não é? Essas influências assim místicas, é uma mística que influencia na nossa vivência. Né? Então a diferença é essa diferença, né? Cosmologia, né? As coisas eram explicadas na cosmologia, as coisas eram explicadas a partir do universo. A astrologia nada é explicado a partir da astrologia nesse aspecto. Só questão mística, né? Que não tem nada a ver. Né? Eu sempre brinco, né? Tem gente que critica a Terra plana, quem defende a Terra plana, mas acredita em horóscopo, sinceramente, né? Então vocês estão no mesmo, são farinha do mesmo saco, né? Quem acredita, desculpa, você pode acreditar no que você quiser, mas dizer que é possível uma influência astrológica, não é possível uma influência astrológica. Né? Então a distinção é essa. A cosmologia explica a partir dos fenômenos que acontecem do universo. A astrologia não. A astrologia trabalha com coisas abstratas, né? Muito mais do que a filosofia. A filosofia trabalha com metafísica, né? É muito mais complexo. Por nada. Então, pronto. Nós temos essas duas dimensões da cosmovisão. A cosmológica, né, em que o universo influencia na própria dinâmica, na forma de que você enxerga o mundo, e a ontológica, né, que é a cosmovisão já está em você, essa visão de mundo já está em você, ela se desenvolve. Né, ela se desenvolve na medida em que você, enquanto ser humano, vai se desenvolvendo. Né? E aí, basicamente, o que é uma cosmovisão? Né? Então, bem resumidamente, né, a cosmovisão é a forma ordenada em que nós enxergamos e vivenciamos as coisas no mundo. Né? As nossas impressões, os nossos valores, percepções de mundo, da natureza. Quer ver uma cosmovisão? Pronto, um exemplo de cosmovisão. Em valores, vamos tratar de valores. Bandido bom é bandido morto. Isso é uma cosmovisão. Né? Aí, nesse mesmo aspecto, falando de infratores, né? Da lei. Não, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido que se reestrutura, ressocializa a sociedade. Isso é uma outra visão de mundo. Né? Então, visão de mundo é a forma com que nós nos deparamos com as coisas. Né? Então, são as nossas crenças, as nossas percepções, as nossas impressões. Agora é um todo ordenado. Né? A forma com que nós construímos e vivemos. Né? É porque nós vivemos e não percebemos que vivemos. Né? É por isso que, no começo, quem estava na aula, eu perguntei e ninguém respondeu. Eu disse, como é que vocês estão vivendo? Não é? Como vocês estão vivendo? Porque há aquela coisa de Instagram, fotos de status de Instagram. Será que eu estou vivendo ou existindo simplesmente? Isso é uma complexidade muito grande. Por quê? A gente vive e não percebe que vive. A gente está tão no automático que a gente não reflete sobre como nós vivemos. Né? Então, nesse aspecto, né,
Nós temos uma cosmovisão das coisas e nós não paramos para refletir. Qual é a nossa cosmovisão? Não é? Qual é a maneira que nós enxergamos o mundo nesse aspecto? Qual é a nossa visão de mundo? Né? Então, nesse aspecto, a gente pode voltar à pergunta que a Ana fez. Por quê? Nós podemos desenvolver uma cosmovisão individual ou coletiva. Não é? Então, ela é individual quando eu penso. Né? Pode ter 1000 pessoas pensando de certa maneira, né? Mas eu penso de outra maneira. Né? Ou posso ser coletivo, uma disposição. Né? Aí eu escolhi, aí é que está, eu escolhi essa cosmovisão. Por exemplo, eu tenho uma cosmovisão religiosa. Né? Então, eu sou cristão católico, eu vou à missa, eu escolhi ser cristão católico, né? Então, eu aderi para a minha escolha uma cosmovisão coletiva. Né? Se eu voto, eu não vou falar sobre isso, sobre política, mas eu prefiro falar sobre religião, que é mais fácil que política atualmente. Então, se eu tenho uma perspectiva, eu escolhi essa perspectiva. Então, ela pode ser uma cosmovisão coletiva, a partir da minha escolha de me inserir nessa coletividade, ou ela pode ser individual, né? Que é aquilo que é ontológico meu e que eu vivo essa própria visão de mundo. Né? Então, essa visão de mundo, essa cosmovisão, ela é inserida no espaço-tempo, porque ela está no mundo, né? Espaço-temporalmente falando, e na cultura. Né? Então, basicamente, cosmovisão são as nossas crenças, a forma como nós enxergamos o mundo e a forma com que, a partir disso, nós vivemos. Né? Porque nós vivemos a partir daquilo que nós acreditamos. Né? Na filosofia a gente chama de desejo, crença-desejo. Né? É a equação crença-desejo. A gente vive a partir de crença-desejo. Aí essa crença-desejo é que produz a ação. Só que nós não prestamos atenção na crença-desejo. Nós só prestamos atenção na ação. Mas eu ajo né? Por causa disso, por causa dessa cosmovisão. E aí e nós entramos. E a cosmovisão moderna? Né? Eu vou bem acelerar, porque senão a gente não chega na liberdade. A cosmovisão moderna é essencialmente ontológica. Né? Ela não pode ser cosmológica, porque ela não pode o mundo não interfere mais, porque o mundo não é mais o centro é o homem, e ele é subjetivo. Né? Então, a própria consciência e a vivência de mundo está no sujeito. Né? Então, é a forma como eu, sujeito, né, independente, enxergo o mundo, enfrento o mundo, né, e como eu enxergo as coisas diante do universo. Né? E nesse aspecto, né, subjetividade e liberdade estão extremamente ligados à questão da cosmovisão. Por quê? É quando eu sou, percebo que sou, né, é que eu me vejo no mundo, enxergo o mundo, né, e sou livre para escolher. Né? Então, não tem mais uma dependência da religiosidade nem do universo. Né? Não é mais o universo que diz como eu tenho que enxergar o mundo, e não é mais a religião que diz como eu tenho que enxergar o mundo. Agora sou eu que digo como eu tenho que enxergar o mundo. Sou eu que digo como eu quero enxergar o mundo. Né? Então nós rompemos com a antiguidade, né, com os gregos, e nós rompemos com o medievo, com a religiosidade cristã do medievo. Né? Então, nós temos uma visão de mundo na modernidade independente, né? Ontológica e independente. Aí, encerrando aqui a questão da cosmovisão, nós vamos entrar na modernidade, na liberdade, para encerrar a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão da cosmovisão? Essa questão de mundo na modernidade? Não? Então, vamos adiante. Agora que o caldo vai engrossar. É muito simples. Na verdade, é o mais simples de se falar. Engrossa porque nós estamos tratando de algo extremamente importante, né? E talvez o que rege principalmente a nossa vida. Nós vamos falar agora da liberdade. Então, primeira coisa a se considerar, não é? O homem
é o melhor e maior árbitro de si mesmo. Não é? Não tem nenhuma instituição, não tem nenhuma outra pessoa que seja legislador do homem. O homem é seu autolegislador. Né? O maior árbitro e o melhor árbitro é você mesmo. Né? O que nós chamamos, por exemplo, um exemplo claro disso, a consciência tranquila. A gente fala muito da consciência tranquila. Não, o que é uma consciência tranquila? É quando você consigo mesmo está em paz. Né? Por quê? Porque você sabe o que você fez. Né? Então você é o juiz de si mesmo, você se julga. Né? Então o maior e melhor árbitro é o si mesmo. Então o homem é o árbitro absoluto de si mesmo. Isso é um problema muito grande. Né? Porque, por exemplo, em estados psicológicos, né, geralmente as pessoas se cobram demais. Né? Isso é uma prova disso, né, que a modernidade quer apresentar. Né? Se cobra demais porque a própria consciência, né, se põe no papel de juiz. Né? Kant vai falar sobre isso na questão da moralidade. Você é o juiz de si mesmo. Não é a igreja, não é Deus, não é a instituição, não é nada. É você que tem que agir bem porque você é o juiz de si mesmo. Né? Você tem que agir bem porque sabe que tem que agir bem. Né? Então, aqui nós estamos dando o primeiro passo para falar de liberdade, que é essa questão de ser juiz de si mesmo. Né? Então, o homem ele não deve se submeter a nada que é externo. Né? Veja que nós estamos rompendo novamente. Né? Quem é que legislava antes? Né? O universo. Depois, a religião, a igreja, né? O cristianismo. Agora não. Você é o seu ato legislador. Você não deve se submeter a nada, só a si mesmo. Né? Então, a capacidade de raciocínio que o homem tem, né, é que faz com que ele seja juiz de si mesmo e ela é capaz de produzir condições éticas válidas. Né? Eu posso pensar eticamente válida, de forma válida. Eu posso pensar o que é certo e esse pensar o que é certo é válido porque praticamente, pragmaticamente, ela é válida e certa também. O que o imperativo categórico, né, de Kant, age de tal forma que o teu agir, né, a tua ação, se torne uma lei universal, né, de que o que eu não quero que façam comigo, então eu não faço com o outro. O que eu quero que façam comigo, então eu faço com o outro. Né? Então, quando eu for agir, eu tenho que pensar sempre, né? Isso que eu vou fazer, eu quero que alguém faça comigo, eu quero que isso, se isso viesse a ser uma lei universal e todo mundo fizesse, isso seria bom para a sociedade e para mim. Se não, né, então isso não é moral, isso é imoral. Né? Então, veja, o próprio raciocínio faz com que o homem produza condições éticas válidas. Né? E isso é fruto da própria condição do homem de ser juiz de si mesmo. Né? Veja que nós estamos dando um passo importante para falar da liberdade. Então, falar da liberdade, nós temos três condições importantes. Primeiro, não existia liberdade para os gregos. Né? Nós falamos até aqui, já deu para entender. Os gregos acreditavam no determinismo. Né? Tudo era determinado pelo universo. Então não existia liberdade. Né? Você não tinha liberdade para ser o que você quer ser, viver o que você quer viver. Tanto que, se vocês forem ver as peças gregas, as tragédias gregas, por que os desastres acontecem? Troia. Por que Troia cai? Porque Helena deixa Menelau e vai com Paris para Troia. Né? Troia era a cidade mais fortificada, mas cai por quê? Porque eles decidiram ir de encontro ao cosmos, ao universo. Né? Eles decidiram fazer aquilo. Né? Então, as tragédias gregas são sempre aquela mostrar que ir de encontro ao que o universo quer de você é de fato algo nocivo, né? Que derruba impérios, que causa mortes, destruições. Se vocês verem
as epopeias gregas, que são belíssimas, belíssimas, é isso, não é? Porque quem já leu aqui Édipo Rei sabe, né? Édipo foge, né? Porque disseram que ele iria matar o pai e casar com a mãe. Aí, para não fazer isso, ele foge, né? Aí ele vai para bem longe, né? Aí depois ele, por coincidência, né, encontra, não sabe, né, que não é ele, perdão, não é ele que vai, né? Levam ele para lá, mas a história, né? Ele vai, encontra o pai no meio do caminho, né? Mata o pai e casa com a mãe. Né? Veja que tragédia, né? Porque ele não pode fugir do universo. É aquilo que era para ser. O que foi que ele fez? Ele mudou só a perspectiva. Aconteceu. Né? Então, se você vê as questões da própria trajetória grega, não existe liberdade. Então, a liberdade, quando nós falamos de liberdade para os gregos, né, sempre que tiver num texto lá dos antigos, da filosofia antiga, e tiver aparecendo liberdade, liberdade é status, não é? É um status quo mesmo, é a condição da coisa. Por exemplo, existiam os livres e os escravos. Os escravos eram aqueles que nem o universo só era para aquilo ali mesmo, era para servir para aquilo ali, para ser escravo. Né? Nem o universo se preocupava com aquilo. E os livres eram aqueles que tinham um status de exercer a função na polis. Não é porque eles eram livres para fazer o que desejavam. Né? Eles eram livres porque eles tinham status de pertencer à polis. Né? Eles tinham status de fazer o que o universo queria para eles. Eles não, por exemplo, né, eles não podiam escolher, né? Não se cabia para o pensamento grego a possibilidade, não tinha lógica, escolher algo que não fosse aquilo que fosse para se fazer. Né? Você tem que querer aquilo que tem que querer. Você não pode nem pensar em querer outra coisa. Para os gregos isso é inadmissível. Completamente inadmissível para o pensamento grego. Né? Então não existe liberdade para os gregos. O que existe é um status quo, que é uma condição das coisas no mundo. Né? Você tem uma liberdade na Grécia Antiga, você tem a condição de ser livre porque você vive na polis e está cumprindo o que o universo quer para vocês. Como o professor Clóvis disse, né? Clóvis de Barros disse, se você é uma goiabeira, você tem que dar goiaba. Então você é livre nesse aspecto, porque você é uma goiabeira que dá goiaba. Né? Então você não é uma goiabeira que quer dar maçã. Não pode. Então, para os gregos é isso. Liberdade é esse status de ser o que o universo quer para você. Nos medievais, não é? Avança. Aí sim há liberdade. Não é? O pessoal fala que os cristãos não têm liberdade. Tem. Né? E, na verdade, o conceito de liberdade nasce no cristianismo. Não é? Por quê? Agora você pode escolher querer ou não. Né? É claro que nós falamos de cristianismo, nós estamos falando aqui de, por exemplo, Deus não quer que você faça isso, mas você tem o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio nasce no medievo, né? Com o desenvolvimento do cristianismo. Você pode, Deus não quer, mas você pode escolher. Você sabe que vai desagradar a Deus, mas você é livre. Tanto que o maior dom do cristianismo é a liberdade. Não é? Então, para ser cristão autêntico, você precisa ser livre. Né? Se não é, existe a lei para dizer que Deus não quer que você faça aquilo, mas você pode escolher. Então, os medievais, né, o cristianismo medieval já dá um salto, né? Nasce a consciência de liberdade. E aí, na modernidade, a consciência dá mais um salto, que aí passa para a autonomia. Não é mais simplesmente um livre-arbítrio, agora é uma autonomia. Qual é a diferença? Não é? Nos antigos, não é? Você não pode nem pensar em querer algo diferente daquele querer. Para os medievais, não é? Você pode sim querer algo diferente daquilo que você deve querer. E na modernidade? Na modernidade, você define o que você quer. Né? Então, veja, na antiguidade você não pode nem escolher, você tem que fazer aquilo que tem que fazer.
No cristianismo medieval, você pode escolher, mas você deve fazer aquilo. Mas você pode escolher não fazer, que aí é o livre-arbítrio, né? Que é a liberdade para escolher. E na modernidade você tem uma autonomia. Né? Você não só tem a liberdade de escolher, você define o que você quer escolher. Você define o que você quer. Você define o que vai querer, o que quer escolher. Né? Então, aqui nós temos três grandes aspectos do pensamento, né? Com relação à liberdade. Vai avançar esse material, vai ficar com vocês. Né? Então, antes da modernidade, as leis eram externas, né? Porque na antiguidade era o cosmo, a polis que determinava, né, o agir, né, como você deveria ser, agir, viver. Né? No medievo, né, era a religião e Deus que determinava, né, nesse aspecto. Claro, no medievo você tinha o poder de escolher, né, mas era determinado uma lei externa. Né? Era a igreja que determinava. Na antiguidade, o universo que determinava. Na modernidade, não. Na modernidade, agora é interno. Não é? Não tem nada externo que determina. Agora sou eu. Não é? É eu, enquanto indivíduo, que defino a lei e a sigo. Não é? Aí é que tem uma coisa bem interessante. Eu, enquanto indivíduo, determino a lei e a sigo, e se eu não a seguir, eu estou infringindo a lei? Não. Porque para infringir a lei, algo precisa ser determinado de fora. Quando eu, enquanto indivíduo, defino o que eu quero, né, e não faço aquilo que eu quero, eu estou falhando com aquilo que eu quero. Eu falho, porque eu determinei para mim mesmo, né, mas não cumpri. Então eu falhei, eu não infringi, eu falhei com aquilo que eu determinei para mim. Né? E determinar nem é o termo correto, né? Porque aí pressupõe um determinismo, né? E nesse aspecto não encaixa. Né? Mas isso é muito perigoso. Né? Infelizmente não vai dar tempo da gente tratar sobre isso, mas isso é muito perigoso. Nietzsche, por exemplo, né, vai dizer que nós somos, cada indivíduo é que legisla para si mesmo. Né? Já pensou se todo mundo fizesse o que tem vontade de fazer, o que quer fazer, e tivesse as suas próprias leis, porque é isso que Nietzsche diz. Né? Cada indivíduo é legislador de si mesmo e faz suas próprias leis. A lei não é universal. Né? Então, eu quero matar, aí eu vou matar o Iliane, que está aqui na minha frente. E foda-se por isso, porque eu quero, isso é a lei. Né? Isso é muito perigoso. Né? É claro que nós temos um trabalho muito forte filosoficamente, Nietzsche levou isso à radicalidade. Né? Mas nós temos um trabalho conceitual na modernidade que consegue fazer com que esse definir a lei, né, seja aquilo que eu já falei anteriormente, do uso da racionalidade, porque eu sei o que é certo, agir segundo o dever. Né? Mas isso, infelizmente, não vai dar tempo de nós falarmos. E aí, nós temos a construção da consciência. Né? Não existia consciência, né, para os gregos. Né? O que é uma consciência para os gregos? É eu saber que estou fazendo alguma coisa. É ter ciência de, simplesmente. Por exemplo, se eu estou pintando, eu tenho consciência de estar pintando. Né? Eu sei que estou pintando enquanto eu pinto. Isso é consciência para os gregos. Não era um estado interior. Né? Aí, no medievo, o cristianismo torna a consciência algo interior do homem. Né? Então, isso dá uma question, né, de si mesmo. O que é uma question? É uma investigação de si mesmo. Eu levanto uma questão de mim mesmo. Eu agora tenho consciência de mim. Isso nasce no cristianismo medieval. Né? São Paulo, nas próprias escrituras, já fala da consciência. Santo Agostinho já fala dessa investigação de si mesmo. Então, a consciência faz com que eu escolha. Por quê? Porque eu me questiono, né? E a partir desse questionamento eu me conheço, a partir desse conhecimento eu escolho. Né? Então a consciência agora passou de um estado de só saber o que está se dando no mundo para um estado interior. E aí, na modernidade, né, isso ainda avança mais ainda. Por quê? Porque na modernidade isso passa para uma percepção, né, muito mais complexa. Né? Então, quando eu falo de consciência,
eu tenho que falar sempre nessa investigação de si mesmo. Não é? É algo que está em mim, que faz com que eu me questione, investigue e escolha. Não é? Então, eita, perdão. Então, o que é que os modernos fazem? Agora, ora, os medievais deram essa condição de interioridade à consciência. Né? Eu investigo, né? Eu conheço, eu escolho. Né? O que é que a modernidade faz? Vamos colocar aí agora a liberdade. Né? Se eu conheço, eu investigo, se eu questiono, eu escolho a partir da liberdade. Por quê? Porque agora eu tenho autonomia, né? Eu tenho autonomia, eu tenho autoconsciência, eu sou autossuficiente, né? Não é nada externo que me influencia, sou eu mesmo que legislador, eu tenho a razão para escolher, a razão diz a mim o que é que eu faço, porque é que os loucos, os insanos, né, eles não são responsáveis pelos seus crimes. Né? Quando alguém comete um crime bem hediondo, o que é que dizem logo? Alegam, o que o advogado alega? Insanidade. Aí ele vai para o manicômio judicial. Por quê? Ele não é responsável porque ele não tem consciência. Quem não tem consciência enquanto estado interior da razão não age pela liberdade, ele age pelo impulso. É o que Kant chamou de desejos, né? A animalidade, agir pelo desejo. A gente não age pela liberdade. Nós só agimos pela liberdade quando nós temos a consciência. Então, nós escolhemos e agimos. Né? Então, o que é a liberdade? A liberdade é justamente uma ação espontânea e não causal. Espontânea aqui não é aquela foto que... eu acho que Liverton saiu, né? Liverton foi seminarista comigo e a gente tinha uma brincadeira, né? Tira uma foto bem espontânea, né? E a gente... espontânea é quando não está fazendo nada. Né? Espontânea para a filosofia é algo... ó, Liverton tá aí. Né? A gente tinha essa brincadeira, não é, Liverton? A foto está bem espontânea. Mas espontânea para a filosofia é algo mais complexo. A espontaneidade significa que não, significa que não tem uma condição, perceba bem, uma condição anterior que determine. Kant vai dizer assim: existem as leis da natureza. Né? Isso é fato. No entanto, não são as leis da natureza que determinam tudo na nossa vida. O fato de eu levantar dessa cadeira, por exemplo, né, é um estado de liberdade, é uma causalidade da liberdade. Então, essa ação livre que eu tenho, ela não é anterior a nada. É claro que ela está dentro da lei da liberdade, porque eu vou ter que usar da força, é a gravidade. Mas, por exemplo, não é? Vamos supor que eu esteja com calção por baixo que vocês não podem ver. Né? Se eu tenho a liberdade para não levantar, para que vocês, nem eu fique constrangido, nem vocês fiquem constrangidos, né? Significa que eu tenho uma consciência, uma razão que faz com que eu não levante. Não é? E não é uma lei causal que determina isso. Porque se fosse uma lei da natureza anterior, eu não escolheria não me levantar. Eu iria me levantar. Né? Então, há uma espontaneidade nesse aspecto da liberdade. Então, ação que não é determinada pelas leis causais do mundo, né? E que pressupõe uma espontaneidade. Então, a liberdade trabalha com esse aspecto de que a consciência racional do homem, porque ele percebe que é, né? Então ele é subjetivo, né? Ele tem a ideia de subjetividade, né? Ele tem uma visão de mundo, de perspectiva de que, por exemplo, eu sei que se por um acaso eu tivesse com vestes abaixo que não fosse, como é que eu posso dizer, condizente com uma aula, né? Principalmente que está sendo gravada, então eu tenho uma visão de mundo, de uma perspectiva moral, é uma percepção que eu tenho, né? E aí eu ajo com a liberdade de a querer levantar ou não, querer constranger vocês, querer me constranger, querer parecer engraçado, querer mostrar o que é que eu estou usando por baixo. Então percebam que há todo um arcabouço de consciência. Eu faço uma question, né? Eu faço e a vida da gente é assim, é porque a gente não percebe. Mas nós, todas as vezes que nós escolhemos, nós praticamos uma ação,
tem por trás uma crença e um desejo. Essa crença e desejo é uma escolha que nós fazemos, né, inerente à nossa própria condição racional. Então, a nossa racionalidade pressupõe a liberdade, né, e a liberdade, né, pressupõe a racionalidade. Né? Então, para a modernidade, né, a liberdade ela está inserida ontologicamente no ser humano, né, porque está na condição do homem ser livre. Né? É por isso que o que a justiça faz? Né? Ela priva da liberdade. Né? Ela não tira. É errado dizer que tira a liberdade. Se você vê um jurista falando, você vai dizer sempre ele priva da liberdade. Porque ninguém pode tirar algo que é inerente a você. Né? Eu posso privar isso. Se eu lhe amarro, se eu lhe algemo, se eu lhe trancafio, eu estou privando da sua liberdade. Porque é algo inerente a você. Eu não posso arrancar. Porque nem se eu abrir você aqui no meio, né, eu vou trocar o Eliane por Ana. Né? Se eu abro Ana aqui no meio, eu não consigo achar a liberdade dentro de Ana, né? Biologicamente falando, porque é inerente, é ontológico, é o ser de Ana ser livre. Então eu posso privar esse ser livre dela. Né? Então a modernidade tem essa própria consciência de que a liberdade, né, é extremamente importante para que o homem possa ser o que ele é, viver na autonomia, porque o homem é autônomo, né, e que não podem ser leis externas que devem gerir como nós devemos viver. É a nossa própria consciência que deve dizer como nós devemos viver, a partir de uma cosmovisão, não é? Que aí entra a questão da própria autonomia, não é? E da influência que eu permito que algo externo dê, né? Mas é uma influência, não sei como eu tinha falado, não é uma obrigatoriedade, porque a influência ninguém pode, é uma escolha que eu faço. Não é uma lei, por exemplo, as leis, né? As leis, você não é obrigado a seguir as leis. Você não é obrigado a seguir. Você pode não seguir as leis. O problema é porque não vai dar tempo da gente falar sobre isso, a questão da moralidade, né? Mas a lei não lhe obriga, né? Você pode matar alguém, né? O que a lei diz? Se você fizer isso, você vai pagar por isso, são as consequências da sua ação, né? Então a lei diz, a legislação diz o que você não deve fazer, mas você escolhe fazer ou não. Né? Kant diz uma coisa bem interessante com relação, só para encerrar, eu já estou chegando na hora, com relação à moralidade. Você age porque você tem medo do inferno, você age porque você quer ir para o céu, ou você age porque você sabe que fazer aquilo é certo. Então, ou eu ajo certo porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou eu ajo certo porque eu quero ir para o céu, ou eu ajo porque eu sei que aquele agir era o correto. Para ele, não posso agir por temor, eu não posso agir por buscar algo, uma recompensa. Eu devo agir porque eu sei que eu devo fazer aquilo. Eu tenho que fazer ajudar uma velhinha a atravessar a rua porque eu devo ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Não é porque Deus está anotando lá do céu, né? Olha, ele fez uma boa ação, ele ajudou uma velhinha, vai vir para cá. Ou porque, não, se eu não ajudar, o demônio está anotando também. Olha, ele deixou de anotar, então ele vai vir para cá. Nunca. É essa condição de espontaneidade. Né? Você tem que ter consciência que não é a externidade que faz com que você haja, é você mesmo. Né? É claro que você pode escolher agir a partir de uma condição, mas é tudo você que faz. Como, por exemplo, tem gente que ainda assim, que não é insano, é muito bem da razão e faz o que faz da vida. Não é? Seja religioso, seja no campo político, seja no campo social, seja qual é o campo. Né? Por quê? Porque nós somos autônomos, nós temos uma soberania e nós somos independentes. E esse é o fruto mais importante da filosofia moderna nesse aspecto. Né? Então, para encerrar, porque eu acho que eu até passei da hora, né? Eu deixo uma frasezinha de Kant, porque eu acho que esse é o último encontro que nós vamos ter. Né? Sapere aude. Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Né? Às vezes nós somos sempre limitados
né? Então, ouse saber. Saperialdi é ouse saber. Vá em busca. Termina 45? Então, vá em busca do seu conhecimento. Ouse, avance. Aquilo, quem estava na aula de intertexto, né, nosso encontro de intertexto, eu falei sobre algo interessante. O conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento. Aquele conhecimento de sobrevivência, que é inerente a todo ser humano, né, que é buscar, por exemplo, precisava comer. Então, para caçar, foram desenvolvendo métodos, né, para se caçar, né? É um próprio estado de conhecimento, mas existe um conhecimento que é pelo prazer de conhecer. Né? Busquem saber pelo prazer de conhecer. Só por isso. Então, não só busquem porque, eu estou aprendendo porque eu quero passar no vestibular. Né? Eu estou aprendendo porque eu quero saber. Eu quero saber. Né? Eu amo saber. E isso é fundamental. Né? Porque quando a gente faz algo por obrigação, né, a gente fica preso a uma condição de obrigatoriedade. Né? Isso também se dá com conhecimento. Quando eu aprendo para, né, que a gente chama de sine qua non, uma condição necessária, eu estudo para uma condição necessária passar no vestibular, né, e cursar o que eu quero. Não, estude porque você quer saber, expandir. Conhecimento é tudo. Né? Conhecimento é a única coisa que ninguém nunca tira de você. Nunca. Nunca. Quer dizer, tem um filósofo alemão que tira, não sei se vocês já ouviram falar, Alzheimer. Né? Tem um filósofo alemão chamado Alzheimer que infelizmente tira o conhecimento da gente. Mas, né, se nós pensarmos numa condição metafísica do conhecimento, né, eu penso sempre assim. Eu acho que o conhecimento, além de ontológico, é metafísico. Então, o Alzheimer também não tira. Né? Então, busquem sempre. Né? Ousem saber. Ousem buscar. Ousem ir atrás do conhecimento. Né? Muitas vezes é frustrante, porque nem sempre o conhecimento, a ignorância é uma dádiva. Né? É bom estar na conformidade. Exatas é na força do ódio mesmo, professor. De fato, você falou uma coisa que eu concordo com você. É na força do ódio. Mas é isso aí. Então, muito obrigado. Antes de encerrar, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Por favor, perguntem. Podem perguntar. Disseram que até 9h45. Ainda tem um. Alguém tem dúvida? Não? Podem, se eu ficar com vergonha, podem mandar mensagem lá no privado. Tá? Talvez eu não responda na hora, mas eu respondo quando eu ver. Tá? Podem ligar para mim também, se quiserem. Tem meu número lá no grupo. Podem me incomodar, tá legal? E muito obrigado por você. Professor, obrigada. Tem dúvida, Franciele? Pode falar. Não, estou dizendo que a aula foi ótima. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço a participação de vocês. Então, boa noite. Né? Aproveitem o recesso. E aí eu mando no grupo se vai ter ou não o nosso encontro na semana que vem. Tá certo? Um forte abraço. Muito obrigado por participarem. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês. E sucesso. Confio muito em vocês. A aula foi ótima, professor. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa Tchau. noite. Um abraço. Tchau, tchau. Eu mexi.